Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações importantes sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje vamos receber a Juliana Passos. Vamos falar sobre terapia ocupacional. Vocês também terão uma dica de saúde. Fiquem conosco. Juliana, seja bem-vinda ao Saúde Ativa. Obrigada. Vamos falar sobre terapia ocupacional. O que é isso, né? Acho que muitas pessoas, inclusive, já ouviram falar, mas não entendem e não sabem a que se refere. Explica pra gente. Então, a terapia ocupacional é uma graduação da saúde, né? Em média 4 anos. E é uma graduação que ajuda na funcionalidade do ser, da pessoa. Ela colabora com o fazer humano e ela tem como propósito ajudar na autonomia e independência e na qualidade de vida dessa pessoa, basicamente. Entendi. É uma área que está presente geralmente em hospitais, e é um atendimento mais clínico, até para que a gente possa entender. Eu posso agendar uma consulta com um terapeuta ocupacional? Sim, na verdade a gente consegue abraçar todos os campos que envolvem qualidade de vida e saúde. Até na área social, a terapia ocupacional ela abraça também. Tanto é que no serviço de CRAS é um serviço que também tem terapeutas ocupacionais. Sim, então a gente consegue estar nos ambulatórios, nos hospitais, nas instituições, em todo local onde haja necessidade de intervir na vida de alguém que por algum motivo está sendo disfuncional na sua vida. Entendi. Quando a gente fala ocupacional, assim, o que é que a gente remete? Porque a gente pensa, né, ocupacional, ocupação. Tem alguma relação? Sim, totalmente, né? A gente fala das ocupações. As áreas de ocupações são algumas, né? Eu posso citar que é trabalho, lazer, para a criança é o brincar, a educação, as atividades da vida diária. Então, tudo que traz essa função para a vida são as ocupações. Então, é uma terapia que interfere na qualidade de vida porque interfere no fazer humano, que é a ocupação do ser humano. E quais são, assim, os principais objetivos do trabalho do terapeuta ocupacional, da terapia ocupacional, Juliana? Então, o objetivo é entender quando há um prejuízo na vida desse ser humano, dessa pessoa, e como a gente pode intervir, habilitar ou reabilitar essa pessoa para que ela volte a fazer. Porque se a gente imagina que alguém sofre um acidente e, dando um exemplo, né? Eu ia te pedir se dar um exemplo pra gente. Ela não consegue mais mover aquele braço. Sim. Uma equipe multidisciplinar vai atendê-la. E o papel do terapeuta ocupacional nessa equipe, por exemplo, é dar função para esse braço, apesar da dificuldade da movimentação por conta do acidente. Então, ela apresenta um prejuízo, uma limitação funcional e a gente vai reabilitar aquela pessoa para que ela consiga fazer de forma independente e autônoma a mesma atividade que um dia ela já fez. Então, na verdade, vamos lá, seguir uma rotina ou tentar seguir uma rotina normal, vamos dizer assim, porque a gente, né, tá falando da perda de um membro, mas é seguir sem ter tanta dificuldade no dia a dia dela, na rotina dela, sem aquele membro, seria isso? Também, quando é nesse caso, mas a gente consegue abraçar a saúde de forma geral. Então, por exemplo, trazendo para outra área muito forte da TO, a saúde mental. Imagine alguém que está dentro de um quadro depressivo e não vê mais sentido em trabalhar, quer ficar o dia todo sentado, deitado, ele perde função na vida dele, como um adulto que trabalha, né? Sim. É uma das principais áreas de ocupação do adulto, é trabalho. Então a gente vai trazer novamente esse significado, esse sentido do fazer humano, da ocupação. E a gente tem técnicas, né? A gente tem ferramentas para a gente conseguir abraçar a demanda por conta do diagnóstico, e trazer de volta a vida, porque quando você deixa de fazer algo, você deixa de viver também. Não tenha dúvidas. E esse trabalho, esse cuidado com o outro, né, que eu avalio assim que vocês têm, a função de vocês é essa, ela está muito relacionada ao diálogo, a conversa, envolve talvez indicações, a gente sabe que o médico, né, prescreve medicações, mas envolve também medicações, ou o terapeuta ocupacional trabalhando com outras áreas também, como é que funciona? Então, a gente usa de ferramentas e é literalmente fazer. A gente fala que a gente treina a vida. Então, voltando para um exemplo, se é um paciente que por algum motivo, um acidente ou nasceu sem um membro, a gente vai adaptar essa vida. Então, a gente pode usar de recursos que a gente chama de tecnologia assistiva, então uma órtese, uma prótese, um mecanismo tecnológico ou um jeito de fazer diferente que traga o mesmo sentido. Então, sim, tem ferramentas mais tecnológicas, digamos assim, mas ferramentas muito simples, como a arte. A arte é uma ferramenta da base da terapia ocupacional, na nossa formação, que ajuda ele
o paciente a ver o sentido novamente dessa vida e expressar esse sentido, principalmente na saúde mental, por exemplo, e abraçar novamente esse desejo de viver. E muitas vezes é o nosso caminho para voltar a ter função naquele fazer. Ô Juliana, e eu imagino que é um trabalho de observação também, né? Porque, por exemplo, você está falando aí da arte, mas se talvez ao longo ali do cuidado com aquela pessoa você observa que é um caminho que não vai dar muito resultado, eu acho que é justamente isso, vocês vão adaptando e evoluindo e melhorando e reorganizando de acordo com cada paciente. Perfeito, exatamente. Até porque a gente olha para o ser humano como algo singular e único. Exato. Então não dá, por exemplo, a gente repetir um atendimento com o outro exatamente da mesma forma. Pode até usar o mesmo recurso, mas a gente sempre está adaptando e graduando a atividade e esse paciente. A gente diz que a gente TO tem uma tríade, que é o terapeuta, a atividade e o paciente. E sempre dentro dessa tríade a gente está modificando, graduando para mais fácil, mais devagar, dependendo da demanda do paciente. Entendi. A gente está falando aí de atendimento a homem, a mulher, mas também a gente está falando de questão de idade, não tem idade, não. Geralmente a terapia ocupacional ela age muito em adultos, a crianças, adolescentes, crianças não. Tem idade, é realmente a necessidade? É a necessidade. A gente abraça do recém-nascido ao cuidado paliativo em contexto hospitalar, por exemplo. Então, aonde o ser humano não está fazendo o que ele precisa fazer para viver, é onde a gente atua. Então, do recém-nascido que nasce com atraso de desenvolvimento, nos marcos de desenvolvimento, a gente atua porque a gente sabe que isso vai influenciar no fazer dele como uma criança, e no cuidado paliativo, para que talvez esse final de vida faça sentido também, né? Ele abraça esse final de vida nesse lugar de até onde eu estou aqui, o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer ainda. Então, eu gosto muito da terapia ocupacional nesse lugar poético até talvez, né? A gente mistura muita ciência com a arte para abraçar essa linguagem de aonde a vida, a terapia ocupacional intervindo. Mas eu acho que é importante trazer essa questão da arte até. Eu acho que é extremamente importante também a gente falar da terapia ocupacional e no mundo que a gente vive hoje com tanta pressão, né, Juliana? Tanta cobrança. A gente está falando ainda, por exemplo, você falou da perda de um braço, mas a saúde mental, eu imagino, e é o que a próxima pergunta que eu vou fazer, se você bem percebendo que aumenta o número de casos da necessidade do atendimento de você justamente nessa área da saúde mental. Porque, pelo menos assim, no círculo que eu vivo, as pessoas que eu conheço, eu venho observando muitas queixas de muita tristeza, de muita cobrança das pessoas consigo mesma, né? As redes que vieram para dar um up aí na vida da gente, mas ao mesmo tempo também para aquelas pessoas que se cobram muito, que avaliam que a vida do outro é melhor que a nossa, né? Então, assim, você vem observando ao longo do tempo, talvez com esse avanço da tecnologia, que os atendimentos estão bem voltados também para essa questão da saúde emocional? Sim, muito, muito. O adoecimento em saúde mental é um problema nacional e mundial, né? A gente tem índices muito graves no Brasil de adoecimento, dentro da ansiedade, dentro da depressão principalmente, mas outros diagnósticos de saúde mental. E a terapia ocupacional, como ela tem como base, a gente chama de perfil ocupacional do cliente, que é trazer à tona o que ele gosta, o que ele faz, quem ele é. Porque se a gente não consegue identificar o que a gente gosta, o que a gente é, as coisas não fazem sentido, não tem mais sabor. E na saúde mental perde-se o sentido e o sabor da vida. Então, junto com o paciente, a gente vai redescobrindo ou até descobrindo coisas novas dentro das ocupações para que faça sentido novamente para ele estar ali. E que esse brilho da vida volte a fazer sentido no trabalho, na socialização, já que é um quadro que afasta a socialização, né? Sim. A pessoa normalmente fica mais enclausurada, fica mais na rede social e acaba não estando vivo e na vida, né? Ele acaba deixando de viver. E aí é um prejuízo, já que essa pessoa precisa estar na sociedade. Então, esses afastamentos de trabalho, afastamento social, é um impacto social. E aí a gente tem como função, além da saúde social, está interligado. Então, acaba que a gente devolve para a sociedade a partir desse olhar do que é significativo para o paciente, que talvez por conta do diagnóstico ele perdeu. Juliana, a gente eu falei até dessa equipe multidisciplinar, caso haja necessidade de atendimento, mas e o papel da família, assim, para esse indivíduo? Vocês também avaliam que é de extrema importância, tem papel fundamental também na vida dele, na melhora dessa qualidade de vida dele por algum motivo específico? Totalmente, até porque a gente vive em sociedade e a gente vem de um núcleo. Então, dentro da infância, o cuidador, né, essa família, ela é tanto a pessoa que leva o paciente à terapia ocupacional, como que recebe a orientação. Porque eu gosto de dizer que
50 minutos, 1 hora com o terapeuta e o resto dos horários todos com essa família e com outros contextos. Então, essa família tem que estar muito junta, com muito comprometimento da intervenção, porque eles são extensão da terapia ocupacional. E também outras faixas etárias também. Toda faixa etária, ela nunca está isolada. Mesmo que seja um adulto que chegue à terapia por conta própria, ele tem os contextos, ele tem uma família, ele tem um grupo de amigos, de trabalho, então todos os contextos acabam sendo interferência nesse quadro e se beneficiando de conhecer o que é a terapia ocupacional e de como está esse paciente dentro da intervenção de terapia ocupacional. Entendi. E diz pra gente como é feita essa avaliação para se entender que há necessidade da terapia ocupacional. A própria pessoa, ela marca uma consulta e diz eu preciso, é uma indicação de uma área específica que diz, olha, aqui há uma necessidade, para que a gente entenda. Na verdade, é muito comum que chegue através de outros profissionais de saúde, principalmente o médico, por conta da burocracia natural. Então, quando há um diagnóstico, normalmente a gente começa pelo médico para esse diagnóstico é fechado e ele acaba fazendo encaminhamento para a rede e para a equipe multidisciplinar. Mas não existe uma formalização e uma exclusividade. O pai pode simplesmente perceber um atraso de desenvolvimento da criança ou o familiar pode perceber, por exemplo, no idoso, um esquecimento, um quadro diferente de memória e levar diretamente para a TO. E a terapia ocupacional, ela faz a anamnese, a avaliação, o processo terapêutico e a intervenção. Então, a gente é independente e autônomo para receber diretamente esse paciente, mas sim, existe o caminho tradicional, que é através do diagnóstico clínico do médico que encaminha para a TO também. Entendi. E aí, esse cuidado, né, seu com o paciente, ele é uma coisa que dura a vida inteira? Vamos falar que o cuidado, ele é temporário, tem um prazo? Porque a gente fica na dúvida, né? Então, a pessoa... Porque a gente, claro, vai falar de vários casos. A gente deu 2 exemplos que é o que a gente vem tratando desde o início, mas uma pessoa que perdeu um braço, né, amputou um braço, e a gente está falando do outro que está com uma depressão. Como a gente está tratando esses dois assim, são pacientes que ficam contigo aí ao longo da vida, para o resto da vida, não? Geralmente o tratamento dura tanto tempo. Então, o tratamento ele dura até o momento que não há mais prejuízo de vida, de função. Então, por exemplo, esse paciente que está dentro de um quadro depressivo, que é um quadro crônico, que não tem cura, mas tem tratamento e redução de sintoma. Então, se a gente está num quadro, vou dar um exemplo, de um paciente com sintomas depressivos, que não sai de casa, não socializa, está afastado do trabalho. E a gente consegue trazer uma adaptação para esse trabalho, trabalhar em home office ao invés de um local, por exemplo, conseguir receber amigos em casa ao invés de ir para fora, e a gente vai melhorando esse quadro, faz-se menos necessária a nossa intervenção. Entendi. Então, quando ele consegue voltar às suas rotinas e não haver mais prejuízo por conta do quadro ou do diagnóstico, a gente dá alta para esse paciente. Mesma coisa um amputado. Ele tem ali uma limitação física, mas se a gente adapta, oferece algum recurso e ele consegue voltar a fazer a função, a gente não se faz mais necessário. Então, o TO ele dá alta quando o paciente consegue realizar as funções sem uma intervenção mais de algum profissional. Entendi. Essa avaliação é única e exclusiva de vocês para entender, olha, que o processo encerrou ou não. Sim. Entendi. A gente tem um processo da terapia ocupacional que começa, né, na entrevista, que é a anamnese, que a gente chama, que é conhecer, montar esse perfil ocupacional, entender esse paciente, essa família, fazer o plano de avaliar, né, com protocolos e tal, fazer esse plano de tratamento, fazer uma média de tempo, sim, tem médias de reavaliações, isso independe, mas também é muito da independência de cada profissional faz de um jeito, mas existe todo um protocolo e avaliar os resultados, ver se o que chega como queixa no final teve um benefício, uma melhora ou até a alta mesmo. A gente sempre tem uma curiosidade se a pessoa, assim, o que te motivou a escolher essa profissão, mas assim, a gente vai para um breve intervalo, eu sei que ficaram curiosos e a gente volta já já para saber mais. Estamos de volta com o Saúde Ativa e hoje o nosso bate-papo é com Juliana Passos, ela é terapeuta ocupacional. Se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum, vai lá em nosso canal do YouTube, coloca a Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise deste programa e de outros. Semanalmente a gente traz aqui um profissional da área da saúde para esclarecer uma dúvida para você. Eu fechei o primeiro bloco falando sobre essa curiosidade, por que escolheu
né? Por que fazer terapia ocupacional? Acho que é uma novidade para muita gente, talvez, que nos assista, mas qual foi a escolha, o motivo específico, Juliana? Na verdade, às vezes eu nem sei explicar, porque foi uma oportunidade, foi um curso novo, eu sou da 2ª turma de terapia ocupacional da UFES, do campus de Lagarto, e acabar que foi uma curiosidade. Eu nunca tive muita atração pela saúde, eu sou mais da comunicação, inclusive, mas quando eu fui pesquisar e ler sobre, eu vi essa união da ciência com a arte, e dentro da saúde, na verdade, eu acho que é a única profissão que abraça conceitos diferentes. Abraça a saúde tradicional, essa arte, essa expressão e também a parte social. E isso me deu uma curiosidade da dinâmica da intervenção. E aí dentro da universidade eu fui explorando até chegar no final, que eu percebi como o fazer, a intervenção em si, é muito atraente para mim. Eu gosto muito de mesclar e trabalhar ferramentas dentro da intervenção, trazer mais criatividade para a intervenção, para fazer mais sentido, que é a proposta da TO em relação ao humano. E para mim é muito estimulante a terapia ocupacional, porque ela consegue oferecer saúde, promover saúde, mas de um jeito menos tradicional do que as profissões de saúde tradicionais. Que bom. E fala pra gente assim, quais são os recursos que vocês geralmente fazem uso, se existem, se vocês também podem citar, né? Mas assim, atividades algumas, se tem alguma específica, porque como eu te falei, deve ser curioso, é muito curioso pra gente, então assim, pra gente saber um pouco mais. Sim, os recursos eles dependem do paciente. É muito individual. Então, se você chega até mim e diz assim, Ju, eu tô numa fase da minha vida que eu não tô mais querendo fazer aula de dança, que é algo que me dava muito prazer, porque naquele local me remete a um trauma que eu tive e aquele lugar me traz uma tristeza que me afasta desse lugar de prazer. Então o meu lazer está sendo impactado e uma vida sem lazer é uma vida que pode ser adoecida. E então a gente vai dentro do que você gosta, dentro do que faz sentido para você, buscar ferramentas. Então a ferramenta que a terapia ocupacional usa é baseado no cliente, no paciente. Entendi. Então, eu não quero mais estar lá, mas eu quero mudar, talvez adaptar o local onde eu vou expressar essa dança. Então, a gente vai explorar outras demandas a partir do seu desejo. Porque se eu falo que eu tenho que devolver você para o fazer, para as atividades, para as ocupações, só você sabe o que é que faz sentido para você. Com certeza, então, é uma verdade. parceria do cliente, do paciente, com o terapeuta, para a gente conseguir trazer você de volta à vida, fazer brilhar novamente aquilo que perdeu a função. Então a gente tem sim alguns modelos de intervenção, modelos biomecânicos, modelo de intervenção de integração sensorial, que é algo muito vinculado hoje à terapia ocupacional, modelos mais comportamentais, dependendo da demanda do paciente. Sim. Mas tudo vai depender de como a gente avalia e o que a gente vê como prejuízo. Então, a ferramenta não é a gente. Entendi. A ferramenta ela é escolhida a partir da demanda do paciente. Entendi. E geralmente é um cuidado, eu vou utilizar a palavra tratamento, mas ela é individual. A gente pode falar também de alguma coisa coletiva que as pessoas podem participar e aí vocês falam de demandas que são também comuns a todos. Como é que funciona? Na verdade, a gente tem essa intervenção individual, mas também pode acontecer em grupos, né? Na saúde mental, por exemplo, em contexto de CAPS, é um ambiente de serviço de saúde, né, do SUS, que trabalha muito em grupo. E o grupo também tem sua particularidade, né? A socialização ela é muito trabalhada dentro de um grupo, a colaboração, os papéis ocupacionais, que cada pessoa tem um papel na sociedade e em um grupo de tratamento também vai ter, né? A sua função é fazer tal atividade enquanto o outro do grupo faz outra coisa. Isso já é tratar essa pessoa que talvez tinha esse modelo de comportamento na sociedade e por algum motivo precisa tratar isso dentro de um contexto mais controlado. Então, existem os grupos, existe o atendimento individual, tanto em ambulatório como em contexto até domiciliar, mas sim, existem várias formas de fazer baseado na necessidade e no prejuízo que o paciente tem. Como eu havia dito, assim, venho falando desde o início do programa, Juliana, não há um conhecimento tão grande em relação à profissão, né? Vocês trabalham, vocês promovem algumas ações para que
tenha mais visibilidade no seu olhar, o motivo também de ter essa maior visibilidade perante a sociedade sobre a terapia ocupacional? Eu acho que hoje as universidades trazem essas propostas, né? Como eu sou professora universitária, tem essa demanda do aluno estar inserido em alguns contextos educacionais e didáticos em locais para fazer essa divulgação. Eu acho que a educação em saúde ela é primordial para qualquer profissão, mas a minha profissão é muito nova no mundo mesmo. Sim, e por ser nova, ninguém é obrigado a conhecer. Então também é papel do terapeuta ocupacional promover, estar disponível para a sociedade e para a comunidade, para conseguir falar sobre o que a gente faz e então receber esse paciente que necessita da gente. Muito bom. A gente vai para uma dica de saúde, Juliana, voltamos já já. A importância de vitaminas e minerais. Para nosso dia a dia, sei que nós temos uma vida mais corrida, é necessário aumentar a quantidade de vitaminas e minerais. E como eu posso fazer isso? Sucos mistos, né? Por exemplo, suco verde ou suco de beterraba, laranja e cenoura, né? Tem uma maior quantidade de cores na sua salada durante o almoço. Se possível, sempre ter uma salada nesse almoço. Boas fontes de proteína, como as proteínas mais magras, o frango, o peixe, em maior quantidade durante a semana. Ter alimentos integrais que são ricos em fibra. Lembrando que as fibras são muito importantes para a nossa saúde intestinal. Então, tente evitar alimentos industrializados, ultraprocessados e preferir alimentos in natura. Então, descasque mais e desembale menos. A gente falou até sobre essa questão das parcerias, né, do trabalho com outros profissionais. Eu citei o médico, mas assim, há também uma necessidade, já aconteceu, Juliana, de, por exemplo, o médico diz, olha, que precisa de terapia ocupacional. Mas você, na sua análise e observação, atendendo ali aquele paciente, perceber que ele também precisa de um outro profissional, isso também se torna frequente? O tempo todo. Na verdade, quando a gente abraça o paciente, a gente abraça de forma holística. Então, a gente abraça ele na sua completude. E também é função do profissional, dos outros e da gente como TO, perceber se aquela demanda tem uma demanda psicológica, emocional, e a gente faz encaminhamento para psicologia, uma demanda da comunicação, a gente faz esse encaminhamento para fono. Então, as especialidades, elas têm que ser, sim, trocadas e conversadas, é uma parceria. Porque, primeiro que a gente não sabe tudo, né? A gente tem que estar dentro do nosso saber, e é um trabalho que enriquece a intervenção. Quando a gente sabe o que o nosso colega de trabalho faz, e a gente sabe encaminhar, quem se beneficia é o paciente. Então, se eu sei que a fono intervém naquela abordagem fonoaudiológica comunicativa, eu sei perceber isso no meu paciente e ao invés de eu tentar resolver, já que não é meu, eu encaminho para a minha colega e aí ela consegue abraçar o caso e a gente consegue recuperar melhor esse caso. Imagino. Juliana, a gente pode falar inclusive assim de forma até não resumida, mas mais direcionada, que a terapia ocupacional ela proporciona inclusão social, qualidade de vida para as pessoas, né? Quando a gente fala de alguém com depressão, com dificuldade na fala, com amputação de um membro, de certa forma, todas essas situações assim, claro que criança, interpretação é mais complicada, mas a gente está falando do jovem, do adulto, do idoso, pessoas que estão com algo diferente do que seria o normal, elas se sentem diferentes, né? E elas querem manter distância, como a gente falou da saúde mental, a depressão é um problema que vem aumentando muito, né? Muitos estudos ainda sendo realizados, a gente sabe que tem a ver com uma série de coisas, mas essas cobranças, os jovens, principalmente com os jovens, vem crescendo o número muito mesmo, mas aí eu acho que é uma função que é dizer, olha, peraí, de tirar essa pessoa do que ela está ali, do problema, e dizer, vou te reinserir. Sim. Você pode voltar a ser o que era, você pode estar incluso aí na sociedade como uma pessoa normal, como qualquer outro. Assim, falando de uma forma até genérica, essa é a função de vocês, né? Sim, sim. E a gente consegue abraçar, como eu falei, né? Somos muito da saúde, somos de base da saúde, sim, mas a nossa intervenção, ela se aplica no social. E a gente consegue abraçar até demandas arquitetônicas. Se a gente pensa em acessibilidade, a gente tem como base da história da TO até essa intervenção, que a gente consegue visualizar se a gente analisa o ambiente dessa pessoa. Então, por exemplo, na escola, um paciente com uma demanda comportamental na escola, que aparece muito o TDAH, o autismo hoje em dia, essa escola ela está abraçando as demandas dele
como já tem lei sobre isso também, a gente acaba sendo ferramenta para essa intervenção. Se existe adaptação curricular para esse paciente, se o ambiente é adaptado, se existe suporte de alguém para ficar com esse paciente, na fase do idoso também, se esse ambiente é aberto o suficiente e adaptado arquitetonicamente, também é um olhar que a terapia ocupacional também pode intervir. Então, tudo que limita esse paciente para estar vivendo ativamente com qualidade de vida, independência e autonomia, a gente consegue também intervir. Porque um olhar de saúde é um olhar mais amplo, não é só o olhar da doença e do tratamento, é um olhar do que é possível para que essa qualidade de vida se aplique. Então, imagine que você é cadeirante e aí, por conta da arquitetura do ambiente, você não está vivendo, você não está saindo, não está praticando sua liberdade. Isso também é papel da terapia ocupacional olhar, porque isso também impacta a saúde desse indivíduo. Ô, Juliana, até trazendo uma questão que me veio agora em mente, você fala assim daquele estudante está lá, mas não há uma inclusão total porque ele precisa de um cuidado especial, né? E trazendo para um outro assunto assim, mas até do seu olhar. Hoje a gente conhece alguém que é autista, conhece alguém que tem TDAH, mas também esse diagnóstico ele está sendo ampliado sem nenhum diagnóstico. Assim, as pessoas elas dizem, então você tem TDAH, tem isso e isso. Opa, eu acho que eu também sou. Você percebe isso até no seu dia a dia, de talvez chegar um paciente e falar assim, eu tenho certeza que eu tenho TDAH, que eu tenho certeza que eu sou autista porque eu faço isso e isso. E meu amigo também é diagnosticado e você percebe, porque eu acho que é um cuidado que a gente precisa ter e talvez nós estejamos justificando uma série de coisas em um problema que ele não existe e que a gente precisa cuidar porque há um outro ali. Você observa isso também? Sim, eu acho que a rede social, ela ampliou muito isso, trouxe muito conhecimento, mas também trouxe essa ativação da ansiedade por pertencer. Então, pertencer. Isso. Dar nome para algo faz a gente se encaixar mais fácil em alguma coisa. Mas, de qualquer maneira, o diagnóstico é muito mais complexo do que só se identificar. Tanto é que, por exemplo, no autismo a gente fala de um espectro. Exatamente. Mas a gente tem um protocolo avaliativo que a gente não pode só, mas eu faço isso. Mas só isso não é diagnóstico. Sim. Existe toda uma linha de raciocínio clínico mesmo, né? Algo muito sério, inclusive. E, na verdade, sobre esse aumento, é mais um aumento de formalização diagnóstica do que aumento de número. Então, como existe mais conhecimento e mais acesso a médico e a terapeutas, existe mais direcionamento, que talvez no passado não havia. E a internet, ela é muito rica nesse lugar de oferecer para você informação. Mas se você usa essa informação sem buscar um profissional, você pode estar só se perdendo e buscando um nome para algo que traz aflição, mas que não é aquilo. E, Juliana, eu falo assim, eu me torno até chata em todos os programas que eu apresento aqui, porque não importa a área, eu sempre digo para as pessoas, eu sei que é difícil, até para mim mesmo, a gente tem alguma coisa, sente alguma coisa, a gente busca uma resposta rápida ou um tratamento rápido, porque a gente tem pressa, porque a gente tem compromisso, a gente trabalha, tem família, né? E acaba deixando de lado, às vezes, o profissional que a gente vai buscar, que vai trazer uma solução mais rápida para a nossa vida e solucionar o problema. E esse adiar, ele pode trazer um problema muito maior no futuro. Então, assim, é bom você trazer e reforçar mesmo que a busca de um profissional da área é imprescindível, ela é muito importante. Porque é isso que vai fazer com que ele diga, opa, é isso mesmo, ó, tá? Esse é o problema e agora vamos começar a tratar para solucionar. E eu falei do espectro autista, falando do TDAH, mas estou falando de qualquer outro problema, inclusive assim, de saúde física, de sintomas, que a gente precisa fazer a busca do profissional adequado. Exatamente, exatamente. Até porque senão a gente não consegue mensurar a melhora. Se a gente não tem um protocolo clínico e de saúde, a gente não consegue saber se existe uma melhora, uma progressão, se a gente modifica a ferramenta, modifica a intervenção. Então, apesar de parecer muito livre, muito dos gostos do paciente, ainda é ciência, ainda é saúde. Então, existe sempre um protocolo, é muito sério, então a gente não sai dando diagnóstico, a gente não sai dizendo o que é o que não é, porque existe uma complexidade desse ser humano. Muitas coisas têm que ser levadas em consideração para a gente fechar um diagnóstico clínico. Juliana, para a gente fechar esse bate-papo, porque eu ficaria aqui horas ainda conversando contigo, mas fala para quem nos assiste, né? Alerta para que talvez essas pessoas precisem, né, do teu acompanhamento, né? Deixa uma frase, uma mensagem para quem assiste e possa estar precisando da sua ajuda.
Então, eu acho que a terapia ocupacional, por estar o tempo todo se fazendo presente na vida, da hora que a gente acorda, até a hora que a gente vai dormir, da semana de trabalho até o final de semana de lazer, é quando a gente percebe que há um prejuízo em algo, né? Pode ser algo simples, mas que quando a gente vai procrastinando pode se tornar algo que prejudique a nossa saúde, saúde física, mental, social, e isso tem impacto a longo prazo, a médio e longo prazo. Então, buscar um terapeuta ocupacional, pesquisar, ler, ver o que é ou não seu, eu acho que é prescindível num lugar de autocuidado também, né? Que a gente conseguir abraçar um novo tratamento, uma nova profissão, mas que acaba oferecendo saúde de uma maneira não tão tradicional como outras profissões de saúde. E a arte também de comunicar, né, Juliana? Que antes daqui do nosso bate-papo ela disse, eu ia ser jornalista, queria muito. Não deixa de se comunicar, não deixa de comunicar, de trazer conhecimento também para as pessoas, de ajudar, falando, né, como nós fazemos isso no dia a dia. Exato. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Em breve o Saúde Ativa estará de volta trazendo para você informações importantes sobre saúde e qualidade de vida. E eu te aguardo. Até lá.